Só dos irmãos para aparecer, né? É motivo de alegria, os irmãos podem se aceitar com a gentileza. Apesar que o irmão Alex vai passar com a salva novamente, teve os irmãos que estavam com o olho fechado, assim pode estar ofertando ao Senhor com sua oferta. Sou grato a Deus nessa noite pela oportunidade que Ele tem me dado de poder estar aqui juntamente com os irmãos para adorar e bendizer o nome de Deus. Confesso para os irmãos que é totalmente diferente da forma que eu prego. Amo, adoro. A minha vida, depois que eu me converti a Deus, é poder ministrar ao Senhor e ter uma oportunidade para pregar. Eu amo de paixão mesmo. Os irmãos têm uma ideia, quando eu era criança ou quando eu estava ainda aí no mundo, usando droga, estava no mundo do crime, eu falava com as pessoas que me rodeavam que um dia eu seria crente e eu seria pregador da palavra do Senhor. Por que isso? Porque eu já sentia uma vontade, eu amava ver pessoas que pregavam a palavra do Senhor. Então, pela misericórdia e bondade de Deus, não porque sou melhor, não porque sou bonito, não porque por nada em relação a mim, sim pela bondade e misericórdia de Deus. Hoje estou aqui nessa noite para poder transmitir para a vida da igreja aquilo que Deus quer falar nessa noite. Os irmãos me perdoem se eu errar, porque aqui tem uma programação e, como eu disse, eu não consigo pregar dentro de uma programação. Às vezes eu me perco, às vezes por minha leitura não ser uma leitura boa, às vezes eu me enrolo, mas que Deus venha falar com os pais, não somente com os pais, mas com a igreja e com a minha vida. Porque nós necessitamos de uma palavra. Porque quando saímos da nossa casa para adorar o Senhor, viemos em busca de algo. E nessa noite, se você veio em busca, não somente para estar aqui porque o seu filho canta nas crianças ou porque você recebeu um convite, mas de ouvir uma resposta de Deus ou de ouvir a palavra do Senhor, que você venha estar atento, porque Deus tem muito para falar nessa noite, como Ele já tem falado. Eu vou ler aqui algo que está no cronograma, que os irmãos possam entender. Quantas vezes você, pai, tentou juntamente com seu filho fabricar uma pipa para que ele possa brincar e se divertir? Temos um material necessário para fabricá-lo: varetas, bambu, papel de seda, linha, cola, tesoura e carretel. Vamos enrolar a linha para empinar. Todo o material está junto de nós. E isso pode parecer a quem observa que dali sairá uma bela pipa. Mas não diz a um grande observador que está pronto para ganhar as alturas. Depois de algumas horas de trabalho, surge uma colorida pipa com uma grande rabiola, com a quantidade de linha suficiente para que vá bem alto e chegando a hora do teste. Depois de várias tentativas, notamos que não conseguimos subir. Começamos então a pensar: o que estamos fazendo para que isso não aconteça? Eu vou ler só as partes necessárias aqui. Diz dessa maneira: não podemos empinar em qualquer dia, pois necessita de vento. Não vento qualquer, mas vento certo. Quando está no alto, deve ter a quantidade de linha suficiente para alcançar o seu voo majestoso. Mas a lição mais importante se aprende praticando. Não se pode dar linha demais e nem tentar retirá-la de um modo brusco de um só golpe. Sabe por quê? A linha se parte ao meio e perdemos a pipa, construída com muito carinho. Irmãos, confesso para os irmãos que quando paramos para pensar e analisar o que Deus coloca em nossa vida, o que Deus tem preparado pela minha vida, para a sua vida,
Às vezes não conseguimos compreender, às vezes não conseguimos entender. Muitas das vezes vem pensamentos negativos, pensamentos errados. Eu falo para os pais, porque eu ainda não sou pai, então eu não posso ter um pensamento como pai, mas eu posso ter um pensamento como filho. E muitas das vezes na minha rebeldia, eu parava e imaginava o que minha mãe poderia estar pensando. Às vezes eu imaginava que minha mãe poderia estar amaldiçoando o dia do meu nascimento, ou perguntando para Deus por que ter um filho desobediente ou ter um filho dessa maneira. Aqui onde eu li, diz que quando nós fabricamos uma pipa, quando nós fabricamos um papagaio, nós não podemos soltar a linha demais. É isso que acontece na vida, na criação de um filho. Bem sabemos que tem um ditado que fala assim, eu vi uma mãe um dia falando dessa maneira: eu prendi demais o meu filho, eu prendi demais, e quando eu soltei, ele não voltou mais. E se paramos para analisar, muitas das vezes é isso que acontece. Muitos pais prendem, muitos pais proíbem, muitos pais dizem não para muitas coisas que os seus filhos querem fazer, mas não pensando que devemos dar um voto de confiança. Devemos acreditar, confiar que nosso filho, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, é para nós cuidar com carinho, é para nós ensinar, mas acreditando sempre no filho que você tem. E eu ouvindo isso que essa irmã falou, que quando ela soltou o filho, e o filho não voltou mais, eu paro para analisar e pensar: quantos pais prendem os seus filhos? Você, pai ou mãe que está aqui nessa noite, Deus tem algo para tratar com você ou tratar com o seu filho. Você que acha que o seu filho é rebelde demais por conta da sua criação, por conta do seu ensino, essa lição que está aqui é para você poder entender que não somente devemos ver os atos negativos dos nossos filhos, mas sim acreditar o que Deus colocou em nossa mão é para dar fruto. E o que Deus colocou na mão do ser pai e mãe é para dar algum fruto. E o seu filho é o que vai dar a continuidade na sua família. O seu filho, a sua filha é o que vai dar continuidade na sua geração. E muitas das vezes queremos ser super poderosos e defensores dos nossos filhos. Queremos ser super-heróis, como falou aqui, para criar os nossos filhos. E diante das diversidades da vida, diante do mundo que é hoje, porque não é fácil criar um filho, porque você cria o seu filho dentro da igreja, você traz o seu filho para a escola dominical, você muitas das vezes pensa que quem é obrigado a criar, a educar o seu filho dentro da igreja é os professores que estão lá no fundo, é o pastor, é os líderes, é o dirigente, mas muito não é assim que funciona. A educação, não preciso nem dizer, a educação vem do berço. A educação vem de casa. E quando você vê um diácono ou um pastor chamando a atenção, eu sei, porque já me falaram, tem pessoas que já abandonaram a igreja porque o pastor um dia repreendeu o filho. Você concorda com isso? Você concorda que um diácono chamar a atenção do seu filho, ou porque ele está correndo, ou porque ele está tirando a paz do culto? Você concorda que você tem que ficar com cara fechada e para a sua cara perder a bênção porque o diácono falou algo que é o correto? Sendo que você tem que educar o seu filho dentro do seu lar. Sendo que você tem que educar. Eu não estou aqui para bater em ninguém, eu não estou aqui para corrigir ninguém. Mas é como uma irmã me chamou esses dias num culto que eu fui e falou assim: irmão, você tem se preocupado muito em ser a roda principal do carro, mas Deus mandou te dizer dessa maneira: você vai ser o step e você vai ser usado no dia que eu querer, na hora que eu querer, para falar o que eu te mandar. Então, eu simplesmente vou fazer a vontade de Deus nessa noite. E eu gostaria de falar primeiramente da gratidão, a gratidão, Salmos 127, deixa eu ver. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A gratidão significa o corpo do pipa. Temos que ser gratos.
pelo que Deus colocou em nossa vida, como que eu estou insistindo nessa palavra. Porque aqui está falando que é herança de Deus, filhos em nossa vida. É herança de Deus, então não é maldição o seu filho que Deus colocou em sua vida. Não trata como maldição, porque ele é arteiro, porque ele é levado. Só uma coisa que eu te falo: nunca amaldiçoe o seu filho por ele ser levado. Nunca amaldiçoe o seu filho, sabe por quê? Porque Deus deu como herança para ti. Quem sabe aqui, quem tem a noção, a ideia, o que é essa palavra, tem peso na sua vida. Temos que se dar conta pela nossa alma. A salvação é individual. A salvação é individual, sim. Ninguém quer ir para o céu e ver o seu filho ficando. Tem algum pai ou mãe que quer ir para o céu e ver o seu filho ficando? Tem alguma mãe ou pai que quer ver o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus Cristo vindo, ressuscitando primeiro os mortos e depois levantando nós nas nuvens, vendo os filhos ficando? A Bíblia diz que a palavra tem poder, e muitos pais, e quantas vezes eu já ouvi maldição da minha família. Não culpo eles, mas sabe por quê? Porque eu nunca fui uma criança de ficar sentado no banco aqui da frente como eles. Eu nunca fui um adolescente de ficar sentado no banco como esses adolescentes estão. Eu não culpo meus pais, sabe por quê? É tudo na maneira, do jeito que Deus tem determinado para a nossa vida. Mas uma coisa que eu insisto em falar em minhas pregações: o que nós plantamos, nós colhemos. O que você está plantando na educação do seu filho, você vai colher, isso é certeza. Hoje eu estava pensando, meu Deus, é muito você ficar lendo e tendo que dar atenção para a igreja, e eu não consigo. E Deus foi colocando no meu coração, Ele foi colocando no meu coração para falar para a igreja dessa maneira. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu fiquei até os 9 anos de idade, saindo daqui 5 horas da manhã, para ir para Franco da Rocha visitar meu pai quase todos os domingos. Eu poderia todo domingo estar de manhã, como o seu filho tem perdido a oportunidade de estar na escola dominical. Por que você não quer que ele venha? Mas o que tem a ver isso, irmão Anderson? Tem a ver ao que você está plantando hoje. Não vem reclamar no dia de amanhã. Não adianta falar que a culpa é de Deus, que é do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo já desceu da cruz para dar salvação para mim e para os seus filhos. Agora basta você ensinar o caminho que ele deve andar, o caminho que ele deve seguir. Em Deuteronômio 6, fala dessa maneira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e todo o teu poder. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Intimarás o teu filho, e delas falará, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Se eu puder colocar aqui para vocês verem que não é palavra minha, Deuteronômio 6, versículo 7. Você tem uma noção de quantos anos atrás Deus inspirou Moisés para escrever esse capítulo, esse versículo? Foi para o irmão chegar aqui e vir falar que você não está crendo o seu filho direito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que você tem que ser grato o que Deus tem dado nas suas mãos. Que nessa noite nós estamos falando é de filho. Você tem que ser grato. Uma coisa que o ser humano é ingrato. Porque se não sair conforme o ser humano quer, conforme o ser humano planejou, a ingratidão veio. O segundo tópico é linha. Ensinar e instruir. A Bíblia diz que devemos instruir o menino na lei do Senhor, advertir para ensinar o certo e o errado.
mas não manda criar ele em profundo amor, mas nos manda criar ele em profundo amor de Deus, e ao mesmo tempo mostrar e falar o Filho do amor de Deus, porque ele há de gravar no seu coração que esse amor jamais falará e nem desaparecer. Temos, por exemplo, Josué. Ele e sua família entenderam o ensinamento de Deus e colocaram a prática desde muito cedo. Irmão, aqui alguns tópicos que a Michelle vai pegar para mim, que eu vou resumir tudo, porque a hora já passa. O primeiro é o amor. Vamos tentar seguir aqui o cronograma. O segundo é a fé. O terceiro é a oração. O quarto, leitura da Bíblia. O quinto, paciência. O sexto, equilíbrio. E o sétimo, exemplo. Esses poucos minutos que me restam, eu vou tentar resumir tudo isso no último. É exemplo. Ensinará os teus filhos, e delas falará sentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Tem uma frase que diz dessa maneira: o exemplo não é a única coisa que vai influenciar as pessoas, mas a única coisa. O que adianta queremos que nossos filhos ou filhas, ou nós mesmos, vivemos uma vida diante da presença do Senhor, vivemos uma vida em oração, vivemos uma vida com amor, uma vida com fé, uma vida de leitura de Bíblia, uma vida de equilíbrio. Se quem quer não dá exemplo, e que você nessa noite possa entender o que Deus tem para a vida sua e da sua família. É mais que carro, casa. É mais que o seu filho formado numa faculdade ou terminar o ano seletivo. O que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós é a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo nessa noite convida você, pai, para ser um exemplo para os seus filhos. Convida você, mãe, para ser exemplo para as suas filhas. Porque da mesma maneira que Deus vai prestar conta da tua alma, querer que você presta conta do que Ele tem dado na tua mão também, Ele vai prestar conta. Então que nessa noite você possa aprender que o Senhor Jesus Cristo, Ele ama a família, Ele ama os seus filhos, e Ele ama você. Assim eu agradeço.